Poder sentar, querido. A gente fica pensando assim, pedindo ao Senhor o que pregar, o que falar, né? Diante de tantas coisas que Deus fez com a gente, ou está fazendo. E aí, nas nossas leituras diárias, né, no nosso PSD, a gente encontra com textos assim que nos surpreende, da forma como ele está escrito, da forma que passaram, e a gente começa a ler e ver assim pessoas que poderiam, deveriam, né, alcançar a totalidade de uma bênção e não alcançaram. A gente fica pensando nesses homens aqui, ou nessa nação de 3 milhões de pessoas que poderiam, né, ser abençoados e não foram. E aí a gente volta para a nossa visão pessoal, né, de quem está lendo o texto. A gente olha para a nossa célula, a gente olha para a igreja e a gente percebe que nós também temos a mesma oportunidade que tiveram essas pessoas. E quando a gente olha assim, esse texto ele vem de encontro à nossa necessidade, de encontro ao que nós estamos passando, né? E a gente pensa assim, poxa vida, né? Deus falou muito forte com eles, Deus falou assim poderosamente, e eles não... Por que eles deixaram? Por que eles não admitiram? Por que eles não quiseram, né? São tantas perguntas e a gente começa a pensar em nós mesmos depois, dizer por que também que muitas vezes a gente não age como deveria agir para a gente receber resposta de Deus no momento que nós passamos, né? E Êxodo capítulo 14 vai falar da retirada do povo do Egito ali, né? Quando Deus deu uma palavra liberada, havia uma promessa que Deus iria tirá-lo, havia uma promessa, a promessa passou, primeira, segunda, terceira, quarta geração, e de repente Deus leva um homem lá chamado Moisés, e Moisés fala o que Deus falou, diz a ele, e diz, chegou a nossa vez, você vai ser libertado agora e tal, e esse povo então caminha para um deserto em marcha, né? E aí Deus protegendo, Deus dando a ele, mas aí ele se encontra numa situação interessante, né? Eu estava ontem, hoje, pensando, nós aceitamos Jesus como Salvador, amém, querido? Amém? Todos nós conhecemos a Deus, a gente falou domingo sobre a profundidade, e o início da profundidade do caminhar é o nosso tornozelo, né? Você ali começa a sua profundidade até você chegar ao ponto que você nada, né? Nada diante de Deus. Então, o início é o tornozelo, né? E depois você vai indo, que você chega no estágio onde você começa a nadar em Deus, e aí você começa a vivenciar umas coisas de Deus, correto? E quando a gente olha esse texto aqui, a gente percebe que esse povo tinha tudo para ser abençoado. Primeiro, era o próprio Deus com eles. Deus, nuvem, Deus à noite, Deus dando comida para eles, Deus mandando comida, Deus dando água para eles, Deus falando com eles, Deus falando através de Moisés, eles podiam sentir o bafo de Deus através de Moisés, então esse povo tinha tudo. Nós também temos tudo, nós aceitamos Jesus como Salvador. Então nós temos assim o caminho, né? Nós temos a vida em Jesus, nós aceitamos. Mas chega um momento na nossa vida também que a gente se encontra em situação e muito de aflição, que a gente muitas vezes perde o controle de muitas coisas. E perde o controle mesmo. E alguém dizer, não, a gente não perde controle de muitas coisas. Sim, você pode até perder o controle, mas você tem que parar para raciocinar as questões, verificar, fazer estratégia novamente para caminhar. Então esse povo aqui, eles estavam indo muito bem. E aí nesse versículo aqui, no capítulo 14, versículo 10 a 16, você pode até continuar lendo, mas a gente vai parar aqui nesses 6 versículos, diz assim, quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tinham muito medo, os filhos de Israel, e clamavam ao Senhor, né? Eles começaram a clamar, e disseram a Moisés, por que não havia sepulcro no Egito, que há de nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que fizeste isto, tirando-nos do Egito?
Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento. Em bom sentido, fica quieto, cala a boca, né? E vede o livramento do Senhor, para que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém, querido? Vamos trazer para uma igreja que não somos nós. Amém? Uma igreja chamada que não somos nós, muitas vezes a gente se encontra nessa condição. A gente aceita Jesus, a gente está indo para a célula, a gente está dizimando, a gente está ofertando, tudo a gente está fazendo certo. Mas quando o inimigo está atrás, do lado está os montes, as montanhas, e à frente está o mar, a gente começa então a gritar, a murmurar, a reclamar da situação. Porque é essa situação que esse povo está vivendo. Eles não podiam voltar porque o exército estava atrás deles. Lado esquerdo e direito eles não podiam correr, porque tinha os montes. E à frente estava o mar. O que fazer agora? Então a Bíblia fala que eles começaram então a murmurar, reclamar, a queixar. E muitos deles dizendo: olha, não seria muito melhor a gente morrer lá? E muitos de nós, muitas vezes, aceitando Jesus, a gente reclama da vida, né? Parece-me que era bem melhor antes de ser crente. Agora que aceitei a Jesus, parece que está pior a coisa. Não é isso? Agora que eu aceitei Jesus, estou sendo honesto, estou pagando os impostos, e parece que é muito mais difícil. Parece que eu não posso roubar mais, eu não posso enganar mais, e agora está muito mais difícil para mim. A gente começa a questionar e murmurar. E nesse questionamento a gente começa então a perder a visão. Perder a visão. Visão das bênçãos, do que Deus prometeu. Porque quando você começa a questionar, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você perde a visão. Alguém aqui já ficou muito bravo com alguém e você assim... minha avó falava assim que vem sangue nos olhos e você fica cego e de repente dá uma porrada em alguém ou quebra alguma coisa. Alguém já fez isso? Já? Sim ou não? Nunca fizeram? Nunca? Eu já fiz uma vez, irmãos. Sangue nos olhos. E aí você fica cego. E quando você fica cego, você quebra, você faz um monte de coisa, e depois o sangue sai dos olhos e você começa a repetir e falar assim: fiz errado, não deveria ter feito isso. E a questão da murmuração desse povo traz também sangue nos olhos. Você não consegue ver as coisas, você não consegue ver possibilidade de ajudar e esperar a resposta de Deus. Então não sei se esse texto é para você. Não sei. De repente é para você. De repente você se encontra nessa situação. E aí, eu não quero que você saia daqui dizendo assim: poxa vida, eu fui na igreja, Deus me deu uma esfrega. Não, 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 não. Você veio aqui porque Deus quer mostrar para você como sair da aflição, da crise que você está passando. É por isso que você está aqui. Ver com Deus é bom? Por que Deus tirou o povo do Egito, irmãos? Por quê? Não, Deus queria fazer esse povo sofrer, porque Deus é masoquista mesmo. Não. Porque esse povo estava sofrendo lá, mas primeiro havia uma promessa, que Deus ia dar uma terra boa para eles. E aquele povo, Deus se esqueceu? Não, Deus preparou o povo. E aí Deus tirou aquele povo, começou a trabalhar com aquele povo, e o povo então esqueceu a promessa, e começou a lembrar das sopas de cebola que tinham no Egito, né, davam para eles. E eles começaram então a pensar nisso, e queriam voltar para trás. Então o texto, para você saber, ele está funcionando mais ou menos nessa situação. Então, aquele povo não tinha saído, irmãos. Eles não tinham saído. Não podiam voltar. Eles não podiam ir para os lados. Eles não podiam ir para frente, porque tinha o mar. E nesse momento, né,
alguns dele, a Bíblia fala, tiveram medo e alguns clamaram ao Senhor e alguns começaram então a dar possibilidade diante do seu medo. Nós deveríamos ter morrido mesmo e tal e tal. E aí Moisés começa a falar algumas coisas dizendo, ó, fique quieto, pare de reclamar, não temas. E Deus, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Agora, que líder abençoado, né, irmãos? Ele olha para trás, o egípcio lá direito, olha para frente o mar e diz assim, veja que grande livramento Deus vai nos dar. Aí os caras perguntam, que livramento? Aonde? Naquela época talvez nem pensava em helicóptero, né? Hoje talvez pensaríamos assim, vai vir helicóptero, vai nos pegar. Mas lá não tinha essa possibilidade. E aí eu digo assim, que líder doido. Ele está dizendo que grande livramento. Ah, realmente, Deus vai permitir que todos nós vamos morrer aqui. É por isso que disseram isso. Então tem muita situação na nossa vida que a gente se encontra assim. Aí Deus fala para a gente assim, ó, fique tranquilo, não temas. Eu estou cuidando de você, vou te ajudar. A gente fala assim, ajudar em quê? Como que vai me ajudar? Sabe por que ele vai ajudar, irmãos? Porque nesse momento suas mãos estão amarradas, seus pés estão amarrados, agora Deus pode fazer alguma coisa. Porque nesse momento onde você não vê nenhuma possibilidade, agora Deus pode fazer algumas coisas. Porque muitas vezes a gente atrapalha Deus. Porque muitas vezes a gente tenta adiantar um processo de Deus, não vai dar certo. E a gente precisa permitir que Deus amarre nossos braços, perna, e nos jogue ali, e você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu dependo de um milagre, e Deus entra então na história da nossa vida. É assim que aconteceu com muitas pessoas. É assim que aconteceu com esse povo. É assim que aconteceu com todos nós, é assim que acontece com a nossa vida. Quando a gente olha e permite que Deus haja na nossa vida, e Deus age. Mas enquanto nós estivermos pensando, dizendo, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu tenho jeito, eu tenho escape, não, estou pensando por ali, não vai dar certo. Então muitas vezes Deus fecha algumas coisas para ver se a gente volta para Ele, se a gente consegue parar para ouvi-lo. E muitas vezes a gente não ouve, mesmo assim. Então não sei se é essa palavra para a igreja BVA hoje. Talvez seja para outras pessoas, né? Mas essa palavra é uma palavra que Deus disse a eles. Então, a resposta de Deus nesse momento, para aquele povo, para nós, é que tenhamos a seguinte postura. Ou a seguinte decisão nossa. Primeiro, não tenha medo. Não tenha medo. A recomendação aqui dada, né, foi para eles não terem medo. Diz assim, não temais. E nós sabemos que o medo paralisa. A pessoa fica travada, não consegue sair do lugar, né? O medo lhe provoca uma cegueira na gente. A pessoa não consegue enxergar coisas. E muitas vezes está perto do seu nariz, está aqui a um palmo de distância e a gente não consegue. E uma coisa interessante, quando temos medo, nós perdemos a coragem. E aí não conseguimos enfrentar a situação na nossa vida. Então a primeira postura que Deus diz para ele é assim, ó, não tenha medo. Mas aí olha a situação do povo, tenho medo como? Se atrás os egípcios estão querendo nos pegar. A parede está aqui, à direita e outra parede, à frente é o mar. Como não podemos ter medo? A gente não vai ter medo, irmãos, quando a gente conhecer a nossa voz de comando. A gente vai ter coragem quando a gente saber quem é o Deus que a gente serve. E aí a necessidade minha e sua de saber o comando. Irmãos, a questão nossa do medo é a questão que muitas vezes a gente não sabe a voz de comando de Deus. Esse povo Deus levou para o deserto, para que esse povo pudesse conhecer o Deus da promessa. E ali no deserto, esse povo sofreu muito por não conhecer, por não saber ouvir a voz de comando de Deus. A questão nossa, nós precisamos, a gente tem falado isso, precisamos conhecer a Deus. Queremos ganhar o bairro, ganhar pessoas para Jesus, queremos sim, mas não adianta nada se a gente ganhar pessoas e não conseguir falar para elas a quem ela vai servir.
Porque aí a gente vai apresentar uma estratégia. Você vai servir o MDA. Você vai servir a IBVA. Você vai servir o pastor. Você vai servir o líder. Não é essa a visão. Então a gente precisa conhecer Deus para apresentar às pessoas o Deus que mudou a vida dela, que deseja mudar a vida dela e dar vitórias a elas. Esse é o grande desafio nosso. E aqui o grande desafio de Deus foi tirá-los e levá-los para o deserto e ir lá fazer com que eles pudessem ouvir a voz de comando, porque eles não ouviam a voz de comando. A voz de comando dele lá, sendo escravo, era o chicote. A voz de comando lá era penalizá-lo por algumas coisas, mas agora estava um Deus aqui amoroso que queria ajudá-los. Mas eles não conseguiram ouvir a voz de comando. 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 1,17 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Perder a confiança, começamos a reclamar. Irmãos, em qualquer estágio da nossa vida, alguém começa a reclamar, a murmurar, porque ele perdeu a confiança em Deus. Então ele começa a questionar, né? E aí nós tornamos vítima daquilo que provoca o medo, ou do próprio medo que está vindo nos afrontar. A gente começa então a ter uma situação e nos tornamos realmente vítima de uma situação que Deus tinha nos dado vitória já. Então muitas vezes nós temos medo de alguma coisa, e dessa coisa nos tornamos vítimas. E na realidade a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lance fora o medo e não irá contribuir com nada. O medo em nós não vai contribuir, irmãos. Só vai nos cegar, paralisar algumas coisas. E aí tem muitos de nós que podemos ser abençoados. Precisamos ser abençoados. Mas nós temos medo. Medo de fazer, medo de continuar. Então, muitos de nós temos medo. Então, a palavra aqui, em momentos de aflição, o que fazer? Primeiro, irmãos, não tenha medo. Porque é isso que Jesus disse, é isso que Deus disse aqui. Não temais, não tenha medo. Porque o medo paralisa. Ok? Segundo, queridos, se é que podemos trabalhar assim, fique firme. A recomendação aqui é ficar firme. Ficar firme significa o quê? Ficar em pé, em posição de batalha, atento, especialmente no que Deus está falando ou querendo comunicar com você. Precisamos ficar atentos. Se muitos de vocês aqui estiverem conversando com o outro do seu lado, você não vai conseguir ficar firme. Se muitos de vocês estiver preocupado em voltar para casa e começar a esquecer aqui, você não firme. Se muitos de vocês começarem a tomar água e ir no banheiro 5 minutos, você não vai conseguir sair daqui com a palavra. Não vai conseguir. Se muitos de vocês ficarem cuidando de criança e não prestar atenção no que Deus está falando, você não vai continuar, você não vai conseguir sair daqui firme. Então firmeza significa ficar quieto, reto, preparado para a batalha. Isso é ficar firme. Então a questão aqui que Deus diz, fique firme, fique em pé. Não distraia, presta atenção no que eu estou falando. E aí a gente encontra nesse povo talvez 2 grupos aqui. Um grupo que estava murmurando e não prestou atenção, e um grupo que estava parado, ouvindo e prestando atenção. O grupo que murmurou e não prestou atenção, estava falando, atenção, falando, e esses começaram a murmurar, e alguns prestaram atenção no que Moisés está dizendo. Deus, através de Moisés, dizendo, não temas, fique firme. E alguns talvez não ouviram isso. Então a questão nossa, a segunda posição é ficar firme. Aonde Deus nos colocou, estabeleceu na promessa dele. Se a promessa diz, olha, eu vou te abençoar, fique firme. Não saia, não arreda o pé dali. Se Deus está dizendo, eu sou contigo, fique firme. Não vai acontecer nada com você. Porque é a promessa de Deus para a gente. Fique firme, eu vou ajudar você nos momentos de dificuldade. Então fique quieto, fique reto, fique esperando Deus. Não se distraia, não reclame, não murmure, não mude de posição. Fique quieto, fique firme diante de Deus. Amém, querido? Viu que Deus ama você demais? Deus é apaixonado por você? Não se dobre, não se abata a circunstância que é negativa, não se curve, não se acomode, não se precipite falando que não deveria, nem tomando decisões erradas.
Então a questão de ficar firme é parar, ficar falando com Deus e esperando a comunicação de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Amém? E eu coloquei Daniel capítulo 3, eu acho que está aí. Você pode abrir sua Bíblia se quiser, se não está aí, diz assim: e eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A Bíblia fala, então, Nabucodonosor se encheu de raiva, ele é muito raivoso, e se lhe mudou o semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Quando se fala firme, é essa posição aqui. É essa posição. De não mudar. Se Deus falou para mim, fique firme, não tenha medo, a minha posição é ficar firme, independente que eu tenha ameaça. Porque esses jovens aqui, irmãos, eles eram servos do Deus Altíssimo, do grande eu sou. Esse Sadraque aqui, esse miserável aqui, que era um rei, ele fez um decreto lá para que todos pudessem se prostrar diante da estátua dele. Essa era uma lei. E aí, esses homens disseram, não iremos fazer isso. E esses homens foram muito mais além, disseram assim, olha, se o nosso Deus desejar, quiser nos salvar, tudo bem, se não, não estamos nem aí. Nos lance. O rei ficou muito indignado. E aqueceu 7 vezes mais. E os jogou lá na fornalha. Quando se fala, irmãos, fique firme, a firmeza é baseada na promessa de Deus. No início nós dissemos, irmãos, precisamos conhecer a Deus. No início dissemos, precisamos ouvir, aprender a ouvir a voz de comando de Deus. Não ouvir a voz de comando da sua mulher, mas ouvir a voz de comando de Deus. Porque a gente muitas vezes ouve voz de comando de todo mundo, irmão, menos de Deus. A gente ouve voz de comando de alguém que chega e acaba com a nossa bênção. A gente ouve voz de comando e acaba com a estrutura nossa. Alguém diz, olha, faz diferente, a gente ouve. E aí não dá certo e a gente então fica indignado. E aí pergunta, mas eu estou indo na igreja, estou indo na cela, estou orando. Mas você mudou a sua voz de comando, você parou de ouvir Deus. E aqui nós encontramos 3 homens, 3 jovens, que eles ficaram firmes. Agora, irmãos, qual a ameaça que você está tendo? Está difícil, né? Não vamos ser idiotas, não. Está difícil a situação financeira, está difícil muita coisa, não está? Sim ou não? As pessoas estão dizendo para você que você não vai conseguir? Você fala, poxa, eu queria montar isso, queria fazer, aí vem as pessoas, não vai dar certo. Aí eu queria fazer, não vai dar certo. Irmão, manda esse cara para o lugar aonde Jesus determinar naquele momento. Pare de ouvir. Em nome de Jesus de Nazaré. Porque ficar firme é esperar o que Deus nos disse. Se levantar algum Nabucodonosor aí, idiota, e começar a falar coisas para a gente, irmãos, você vai levantar e dizer, olha, cara, não estou nem aí o que você está me dizendo. Eu acredito no Deus que eu sirvo. E eu estou a esperar aí, 5, 10 anos, não aconteceu, mas eu vou continuar esperando, Deus vai abençoar. Eu vou continuar. E se Ele não abençoar, eu vou continuar servindo Ele.
independente de. Isso está firme. Isso é receber uma mensagem que bate em você? Não é, querido. Não é, não. Isso é mostrar para você que teve pessoas igual a você que passou por aflições. Isso é mostrar para você que nós estamos pregando um texto bíblico de pessoas que eram igual a você. Talvez não perdia tempo com jogos eletrônicos, talvez não perdia tempo assistindo um jogo que não vale nada, talvez não perdia tempo falando bobeira, mas esses homens aqui tinham a mesma aflição que você tem. E venceram. Esses 3 homens, irmãos, tiraram a roupa dele, amarraram e colocaram as vestes tudo de novo, né? O terno dele, o chapéu dele, bonitão, e jogaram de volta. Vamos queimar com tudo, né? Então, qual a diferença dessas pessoas? Como que a gente então pode dizer, pastor, não está difícil? Irmãos, isso nós vamos passar. A questão nossa é a gente começar a ouvir a voz de comando. A voz de comando diz, não temas, fique firme, segure, não desista, continue acreditando. É isso que a voz de comando está dizendo para a gente. Amém, querido? Estão quietos, né? Dá medo. Terceira coisa, olhe o livramento do Senhor. A terceira recomendação aqui, ele diz, olhe o livramento do Senhor. Ou seja, exerça a fé. Os olhos da fé, contemple a ação de Deus, fundamento da fé. Não tenham medo. Alicerce da fé, fique firmes. A fé não é fruto de sentimento, né? É fruto de uma perspectiva correta a respeito de Deus. Ficar com medo, abalar-se, perder a esperança, são consequências da incapacidade de ver as coisas com os olhos de fé. Quem é Deus para você? Vocês conseguem ver anjos aqui? Dá uma olhada para frente aqui. Pare de coçar, pare de tirar o carrapato da sua nuca. Vocês conseguem ver anjos aqui na frente? Sim ou não? Não, né? Quem está errado? Eu dizer que tem ou você que não está conseguindo ver? Hã? Oi? Então, anote esse texto para você. Anote esse texto, é 2 Reis. Já ouviram falar desse texto? Vou falar mais uma vez dele. Tinha um jovem igual a você. 2 Reis, capítulo 6. Não sei o nome dele, a Bíblia não fala o nome desse cara, né? Para a gente orar. Não orar não, ele já está lá no céu, acredito eu. 2 Reis 6, 16, 15 a 17, diz assim. Olhe o livramento do Senhor. Né? Eu quero dizer, olhe pelos olhos da fé e contemple a ação de Deus. Como a gente fala, olha pelos olhos da fé, querido? É você ter fé e contemplar o que Deus pode fazer ou está fazendo na sua vida. A fé existe alguns fundamentos para que ela seja exercida na nossa vida. Né? Esse texto aqui é um jovem igual a você. Eu gosto de brincar com esse texto, ele é muito lindo, muito mesmo. E na hora que nós estávamos lendo esse texto, Deus trouxe para mim esse texto novamente. Eu já preguei várias vezes, eu gosto muito em particular, porque eu creio assim. E o servo do homem de Deus se levantou cedo. Cedo aqui é 3 horas da manhã, irmão. Não é 5 horas, não é 8 horas, 10 horas que você acha cedo. Né? O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, de novo, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. E orou Elias e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carro de fogo, e ao redor de Elias.
Isso quer dizer o quê? Quando ele viu um monte cercado, certo? O moço. E a visão dele, que agora quando Deus abriu, ele viu de Elias ao redor, ao redor, ao redor e ao redor dos seus inimigos. E o exército que eles tinham era muito maior do que os inimigos. Se você quer uma ação, uma fé com ação, é isso aqui. A fé é eu contemplar a ação de Deus na minha vida, naquilo que estou esperando. Porque você tiver somente fé, mas não contemplar, não acontece nada. E eu vou falar daqui a pouco sobre algumas coisas aqui, rapidamente, né? Mas aqui está uma questão de ver o livramento de Deus. Amém, querido? A mensagem talvez é muito forte para você, não sei. Talvez vai causar uma dor de barriga espiritual, não sei. Ou a gente vive isso aqui, isso é o desafio da IBVA. A palavra aqui é uma palavra forte para que a gente saiba quem nós servimos. E entendamos quem vai nos livrar. E aqui esse jovem não estava vendo nada, mas havia um profeta que estava vendo, acordou de manhã, olhou e disse: Senhor, abra os olhos dessa pessoa. Irmãos, a pior cegueira é aqueles que não querem ver. A pior cegueira é aqueles que estão dentro da igreja religiosamente e não querem ver. Porque a Bíblia fala que nós veremos a glória de Deus. A grande crise da igreja interna, não externa, interna, é que as pessoas estão cegas diante do que Deus pode fazer. As pessoas querem mover de fogo, só isso, mas não querem mover de glória de Deus, do que Deus pode fazer. As pessoas querem a ação de Deus, do fogo, e isso, a gente quer o fogo, mas não queremos ver a glória de Deus. E se você não ver a glória de Deus, você não pode contemplar a ação de Deus na sua vida. E aí nós vivemos dentro do Evangelho, que nós aceitamos a Jesus, mas nós não acreditamos que Jesus pode mudar a minha geração, o meu vizinho, Deus pode fazer isso na minha vida. Mas a gente vive o Evangelho religioso. E aí muitos de nós, irmão, pode até ter dinheiro, ter o melhor trabalho, vivem infeliz, porque não conseguiram ver o que é maravilhoso que nós pudéssemos enxergar, que é a glória de Deus ou a ação de Deus na prática. E aí muitos de nós, quando vamos no seminário, a gente contempla alguma coisa, a gente volta extasiado, né? E dizendo: meu Deus, o que é aquilo? Porque nós vimos pela fé a ação de Deus, a glória de Deus se manifestando na vida de pessoas. Como um canal de bênção elétrico que passa aqui e vai fazendo para que todo mundo comece a ter as mesmas atitudes e ação. É isso que nós precisamos isso. E isso a igreja precisa entender e compreender as coisas. É que a gente, irmãos, a gente acostumou no raso, a gente acostumou na superficialidade das coisas. Né? A gente falou domingo, em todas as áreas, a pessoa forma em direito, só forma para receber o diploma. Mas ele não conhece lei nenhuma. Ele sabe aquelas de cor, mas ele não aprofunda, não deveria fazer. A gente conhece numa superficialidade algumas coisas da nossa vida. E se Deus deu para você aquilo, então você aprofunde, seja o melhor e conheça aquilo que Deus preparou para você. Seja o melhor, profundamente mesmo. Não seja superficial. Se Deus é Deus na sua vida, mergulhe em Deus. É isso que a gente está dizendo aqui, mergulhe, irmãos. Pare de viver na superficialidade do Evangelho. Porque na superficialidade do Evangelho, você não vai crescer, você vai ficar aí sentado, batendo palma, e ainda Deus quer falar com você, e você bravo, porque você não entende assim. Tá? Então vamos continuar aqui, senão a gente não termina hoje. Quarta coisa é, confie e creia no Senhor. Ele está dizendo para a gente, encorajando a gente a confiar no agir de Deus. Creia que Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. E Ele vai fazer no tempo que Ele achar mais conveniente fazer.
Ele vai realizar aquilo que trouxe maior glória a Ele, vai tomar nossas dores na nossa vida. Irmãos, quando se fala do melhor de Deus para a nossa vida, né? Um novo tempo, uma nova história em Jesus Cristo. Eu quero assim perguntar para você, você não precisa responder. Só perguntar para você. Do jeito que você está, aí, agora. Do jeito que você está, fazendo o que você está, não sei como você está. Do jeito que você está. Você acredita que você merece o melhor de Deus para a sua vida? Você analisando você, vendo a sua disposição em Deus, vendo o que você está fazendo para Deus, deixando que Deus faça através da sua vida. Você falaria para Deus hoje, Deus, olha, eu mereceria o melhor do Senhor na minha vida, pelo que eu estou fazendo. Se é que nós podemos, não temos base para isso, mas uma questão avaliativa. Será que nós estamos num nível de que Deus falaria para nós, sim, eu vou fazer, eu vou te dar tudo hoje? Eu sempre digo assim, a nossa vida é reflexo daquilo que a gente lê, que a gente leu ontem. A nossa vida aqui hoje, no domingo hoje, é reflexo daquilo que eu vivi ontem. O meu domingo hoje é reflexo daquela semana que eu passei com Deus ou sem Deus. Se nós passamos a semana toda, não buscamos a Deus, não lemos a Bíblia, não temos tempo para Deus, e quando chego aqui é reflexo daquilo que eu passei na semana toda. Estou vazio, não tenho nada para entregar para Deus. Então a nossa vida é reflexo. Quando a gente olha no campo acadêmico de alunos, quando você vai ouvi-lo hoje, e quando ele faz uma prova, e pela prova você vai analisá-lo aquilo que ele estudou há um ano atrás, e percebe que ele não estudou nada. Que ele vai levar bomba porque ele não estudou. Então nós somos reflexos daquilo que nós fizemos ontem, irmãos. Você pode até chegar aqui, como diz alguns, benzer o corpo, né? Dar 3 pulinhos, entrar e sentar e dizer, fale comigo. Deus vai falar com você, não tem nem dúvida. Mas você receber na totalidade aquilo que você merecia, não teria como. Porque Deus é um Deus justo e santo, Ele não poderia negar-se a si mesmo. E eu, sendo um pastor responsável por que eu estou dizendo, não falaria isso para você. Mas alguns pastores irresponsáveis dizem, olha, você vai receber tudo de Deus, sem perguntar o que você fez para Deus. Essa é a nossa questão. E muitos de nós falamos assim, mas é tomar na cara. Não tem nada a ver com isso, tá, irmãos? Nós somos aquilo. Eu desafio você, a cada um de vocês. Comece amanhã a fazer um TSD. Comece a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai ver o que vai acontecer domingo na sua vida. Faça um desafio para você, irmãos. Comece a fazer. E você vai chegar domingo aqui com a mente totalmente tomada por Deus. Entende? Agora, se eu não consigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou sair, entrar e sair do mesmo jeito. Até mentalmente dizendo assim, ele falou para não temer, para eu confiar. Mas na realidade ele não vai fazer isso. Vai ficar aqui, não vai conseguir descer no coração. Aleluia. Amém, irmãos? Que coisa fraca, né? Mas tá bom. Nós não estamos motivados por isso mesmo, né? Creia e confie no Senhor. Eu quero lançar um texto para você aqui. Eu quero falar com ele de novo, né? A nossa tecladista está vindo aqui já. Romanos capítulo 12, versículo 2. Note aí. Eu acho que está aí. Ah, está. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é, aquele povo aqui estava na boa, perfeita vontade de Deus, sim ou não? Na vontade de Deus, sim, mas eles não entenderam a vontade de Deus na prática. Não entenderam. Porque a vontade desse povo aqui, eles acreditavam que o faraó não iria segui-los. E eles disseram que é melhor que nós tivéssemos ficado lá. Mas a boa vontade de Deus não era que eles pudessem ser escravos. A vontade de Deus para ele é que fosse livre. Mas para ser livre, eles precisavam quebrar os algemas. Para ser livre, eles precisavam quebrar as correntes. Então tem muitas coisas que na vontade de Deus, Deus está fazendo para quebrar algema sua. E corrente sua independente. Quando a gente é dependente de algumas coisas, Deus está quebrando. Tem muita gente que é dependente do dinheiro, né? Está algemado no dinheiro. Se não tiver dinheiro, ele não está feliz. Se não tiver dinheiro, ele não confia. Se não tiver dinheiro, ele não se alegra. Aí Deus vem e faz o quê? Vamos quebrar essa algema, né? Você vai ficar sem dinheiro. Porque Deus, a vontade de Deus é trazer você para a dependência dele. Tem muitas coisas que a gente faz, não dá certo, está fazendo não dá certo, está fazendo não dá certo. E aí Deus fala assim, deixa eu fazer a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. Então Deus vai quebrar a algema. Deixar você, tirar você daquela dependência sua. Para que você confie em Deus. É isso que Deus fez com esse povo. Então o texto diz assim, Romanos diz, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós precisamos o quê? Experimentar isso. Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente está abarrotada de muitas coisas. A nossa mente está cheia de informações muito negativas. Nossa mente. A nossa mente está assim fantasiando muita coisa. A nossa mente está cheia de tantas coisas. Sabe aquele videogame que alguns jogam, que as pessoas que jogam videogame? Parece lá e dá um tiro, bum, matou, né? Já eliminou. A vida não é assim aqui fora. A vida aqui fora é diferente, é real. O inimigo aqui é real, você sente o cheiro dele. E aí Deus quer trazer essa pessoa ao mundo real. O mundo real é experimentar a vontade dele, agradável, e a pessoa não quer. É isso que Deus quer fazer. Tem muita gente aí, irmãos, que não está vivendo na vontade de Deus. Sem dúvida alguma e sem medo nenhum de dizer. Porque as pessoas acham que a vontade de Deus é nunca deixá-los sofrer. Nunca permitir que aconteçam situações. É o evangelho que estão pregando aí. Então todas essas pessoas aqui eram pecadoras. Paulo era o terrível pecador e tantos outros. Jó então nem se fala. Porque eles passaram a boa, perfeita vontade de Deus. Agora uma coisa que eles passaram, eles tinham uma renovação de mente, querido. E você e eu precisamos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus tem que estar em nossa mente, querido. Nós precisamos trazer a nossa mente cativa para Deus. Tem muitas pessoas aqui que estão vagando, não tem nada na mente. Não tem nada. E quem faz isso é o diabo. O diabo usa a nossa mente para que a gente fique confuso, para que a gente não entenda nada. Porque se ele conseguir pegar a nossa mente, ele acaba com a nossa vida. Então o texto diz assim, renovação de mente. Como que eu posso renovar, pastor?
Vem aqui então, eu vou orar por você, vou tremer minha voz, minha mão, se sacudir você. Não. Pegar óleo, abre a boca aí, óleo na sua... Não. A renovação de mente se dá através da leitura da palavra, irmãos. É através da leitura da palavra. Pastor, eu não consigo orar. Porque a sua mente não tem nada. Desculpe falar isso. Não tem nada. Por isso não consegue orar. Pastor, está difícil. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu digo, a sua mente está tomada por outras coisas. De repente, muita comida precisa ser tomada por a palavra de Deus. Começa a ler. Então a renovação de mente, irmãos, não é uma questão espiritual. Eu preciso pegar a Bíblia e começar a ler. A gente vai falar daquilo que a gente viveu ontem, eu acabei de falar. A orientação quando Jesus chegou, dizia, olha, vocês têm errado, sabe por quê? Porque vocês não conhecem a Escritura. Nós temos errado, irmão, e vivendo uma vida aflita porque a gente não conhece a palavra. Tem muitas pessoas falando pelo cotovelo aí. Deviam ficar quieto e esperar Deus falar. Então a questão de eu não saber orar, de não conseguir orar, de não conseguir é mente cativa para outras coisas, mas não é de Deus. Então Romanos, anote esse texto, escreva e coloque na sua geladeira lá, irmãos. Coloque na frente do computador. Renovação de mente. Renovação. A gente ouve isso, né? Uma chapa lá para o sindicato do careca. Olha a chapa, renovação. Todo mundo falando. Isso quer dizer o quê? Olha, essa chapa não é igual a do outro que está no comando. Nossa, é diferente. Nós renovamos. A palavra em si está dizendo. Então o texto diz assim, renovai a vossa mente. Renovação o quê? É tirar o que tinha de errado. É parar de pensar as coisas erradas e começar a renovar no Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Para que você experimente experimentar, irmão. Gostoso. É gostoso demais. É isso que o texto está dizendo. Para que você experimente qual seja a boa. Experimente. É boa, né? Ah, perfeita a vontade de Deus é boa na minha vida. Tem muita gente que não experimenta isso. E não experimenta e fica falando que não funciona. Não experimenta e fala, servir a Deus é coisa de velho, servir a Deus é coisa disso, servir desse jeito é isso. Você nunca experimentou qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Você nunca sentou e buscou a Deus como deveria buscar. Você nunca permitiu que Deus falasse com você da forma que Deus quer falar. Nunca permitiu que Deus cuidasse como quer cuidar de você. Então não venha dizer que não funciona. O texto está dizendo experimentar. Experimente. É muito bom. Experimentar. Tem muita gente que não quer vir na igreja, não quer vir na cela, está questionando muita coisa e dizendo não funciona. Não funciona por quê? Porque você nunca experimentou. Você nunca leu como deveria ler, você nunca enxergou como deveria enxergar, você nunca dedicou como deveria dedicar. Você nunca parou 1 hora, 2 horas para ler a Bíblia como deveria. Você liga o computador, faz outras coisas, mas não volta para Deus. Como você pode dizer que não é agradável? Baseado em quê? Baseado em quê? Nas suas mente vazia? Baseado nisso? Sem passar pela renovação? O texto diz assim, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqueles que estão provando de Deus, comendo de Deus, eles sabem que é boa e perfeita vontade de Deus, sim. Independente se tem muro à direita, ou inimigo à frente, eles sabem que é perfeita vontade de Deus. Mas que a gente, como, com que direito, você pode dizer que não funciona? Com que direito você pode dizer que Deus não ama você,
que você não consegue entender, que você não consegue orar, que você não consegue fazer. Com que direito? Você já experimentou? Nunca experimentou? Experimente. Começa a pegar segunda-feira e começa a ler, então experimente. Você vai ver como é gostoso, querido. Experimente, irmãos, experimente Deus. Coma Deus. A diferença nossa, para me perdoe, para algumas igrejas que adoram imagem, aquilo lá não dá para a gente comer, pegar aquela imagem e comer, né? Mas Deus você consegue digerir Deus através da palavra dele. Que Deus nos ajude, né? Confie na atuação do Senhor. Ele está com você e a luta por você. Acalma-se, deixa o piloto tomar conta da sua vida. Eu acrescentei aqui um bônus para nós. Esse aqui é bônus para nós. Isaías 14, 24. Eu estava lendo e encontrei esse texto lindo, lindo demais. Eu digo, como que Deus é bom demais. Isaías 14, 24. Se você quer anotar outro texto, Marcos capítulo 5, 25, que não está aí, só anote. Isaías 14, 24 diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Deus está dizendo. O poder da determinação multiplica a nossa força em 1000, querido. Já viu aquela pessoa, você olha assim, meu Deus, como ela consegue, de onde ela tirou força? E a gente diz assim, olha, tirou em Deus, verdade. O poder da determinação em Deus multiplica a nossa força. Eu coloquei algumas coisas aqui. Determinação é uma certeza, é uma força íntima e direcionada. É uma força que existe dentro de cada um de nós, que precisa ser colocada para fora, para enfrentar os desafios da vida de uma maneira mais positiva para obter sucesso. Ser determinado é ter metas claras e definidas e crer que irá alcançá-las. Quem não tem metas não pode ser determinado, porque a força da determinação vem pelo fato de ter algo para conquistar. Irmão, se eu não tenho nada para conquistar, nada, então eu não tenho determinação para nada. É você olha para o seu marido e olha a cara dele. Você tem uma meta? O que é isso? Você quer alcançar algum lugar? Eu não. É melhor que ele morresse, né? Vai para o céu logo. Porque viver na terra sem ter uma meta para ser alcançado, ele não vai conseguir vencer, irmãos. Sabe por que tem a palavra de Deus? A palavra de Deus está escrita para eu e você sabermos que Deus tem uma meta para eu e você alcançar. Quando você olha a Bíblia, fala assim que tudo na terra é nosso por direito. Quando você olha na Bíblia, a Bíblia fala assim, olha, você é mais do que vencedor. A nossa meta é ser mais do que vencedor. Ele diz assim, olha, aonde você pisar a planta do vosso pé, tudo será seu. A nossa meta é pisar em todo lugar, e aquele lugar será nosso, é nossa meta. Então, com determinação em Deus, a força poderosa, eu vou à frente, porque eu sei que é meu. Isso é poder da determinação. Agora, uma igreja que não tem isso, uma família que não tem isso, ele não vai passar de onde está nunca. O líder que não tem isso, ele não vai conseguir levar a cela para lugar nenhum. Ele precisa ter terminado. Deus diz que vai cuidar de você. Essa é a nossa meta. Deus diz que vai abençoar você. Eu vou determinar. E nós seremos abençoados juntos. Isso é determinação, irmãos. É um poder que está dentro de nós e precisa sair para fora. É redundante em portuguesa, né? Mas precisa sair. Eu preciso declarar isso. Eu preciso agir assim.
Então nós temos, Isaías diz assim, Deus dizendo, ó, o que eu falei vai acontecer, Jesus diz. O que eu determinei vai acontecer, a palavra diz. Eu preciso ser determinado, querido. Esse é um bônus para você hoje. A pessoa determinada tem o objetivo de uma força inquebrável para atingir os seus objetivos. A pessoa determinada parece ter uma força que não acaba nunca. Quando você é determinado, Deus multiplica por 1000 o seu esforço. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença de muitos que estão sentados aí. Essa é a diferença de muitos homens de Deus, mulheres de Deus. A pessoa determinada, Deus olha para isso e diz assim, eu vou ajudar esse homem, essa mulher. E aí você tira uma força de dentro, que Deus está dizendo, ó, como eu falei, como eu determinei, vai acontecer. Isso gera em você uma força tremenda, que isso vence até você. E a Bíblia fala assim, é crer contra a própria esperança que nós temos. Determinação. E isso é fundamental na nossa vida. Porque levantar a mãozinha e dizer que tem Jesus e continuar quebrado, levantar a mãozinha e continuar reclamando, murmurando, levantar a mãozinha e começar a questionar Deus, que fé é essa? É usar o poder e determinação que Deus colocou em nós. Faz tempo que estou procurando esse versículo e encontrei. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, vai acontecer. Como determinei, assim se efetuará na sua vida, diz o Senhor. Eu preciso determinar agora. A nossa determinação é baseado na promessa de Deus. Tem promessa de Deus para isso? Tem, então vou determinar na minha vida. Determinação, irmãos. Deus deu para você isso? Deu. Então em nome de Jesus, Pai, eu vou ficar aqui, estou determinando, eu vou continuar aqui. Deus vai ficar olhando assim, Deus vai olhar e falar assim, esse é o homem, a mulher. E Deus começa a mudar a sua vida, a sua sorte, colocar força em você, que as pessoas vão olhar dizendo, de onde está vindo? Nem de Deus é tão forte, é de Deus mesmo. Deus multiplicou a força e o poder que há dentro de você. E você vai conseguir, irmãos, mudar a sua história, a sua vida. Agora o que não pode, irmãos, é ficar lá, deitado na internet, cuidando-se de quê, olhando essas coisas, que não vai resolver nada da tua vida. O que não vai, irmão, ficar com medo que o Nabucodonosor está dizendo sobre você. Não vai adiantar, se o Nabucodonosor começar a acusar você, você precisa se levantar e falar. Não adianta falar, eu sou de Jesus, nada pode me tocar. Não é isso, é levantar e determinar e começar a falar. É poder e determinação, irmãos. Agora ficar lá, né? Então, eu sou assim. É síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu vou morrer. Sabe aquele desenho que assim, eu esqueci o nome do Lipe, que fala assim, e aí, ó vida, ó céu, ó história, ó chuva, aquele desenho horrível. Você olha pro carinha, e aí, não sei, não vai dar certo, meu Jesus amado. É ter poder e determinação, irmãos, em nome de Jesus. Viu como Deus não queria falar com você? Deus quer falar em outra igreja, não era aqui, né? Eu coloquei aqui um poder de determinação. Você conhece a história, se não, conheça agora. Era uma vez um simples que montou um negócio e não deu certo em 1831. Foi derrotado na candidatura de vereador em 1832. Fracassou em outro negócio em 1834. A noiva desse cara faleceu em 1835. Teve um ataque de nervos em 1834. Foi derrotado em outra eleição em 38. Foi derrotado para o Congresso em 43. Foi derrotado para o Congresso em 46. Foi derrotado para o Congresso em 48.
foi derrotado para o Senado em 55, foi derrotado para vice-presidente em 56, foi derrotado para o Senado em 58, foi eleito presidente da República dos Estados Unidos em 1860. Este homem chama-se Abraham Lincoln. Toda adversidade, todo fracasso, todo sofrimento traz consigo a semente de um benefício maior ou igual a esse. Me mostra uma história fácil, e eu mostrarei um Jesus que não foi fácil. Me mostra alguém que conseguiu algo fácil. Me mostra. Então a vida, irmãos, é de quem tem determinação. Tem muita coisa, irmãos. Presta atenção aí, vou escandalizar você de novo se você é religioso. Tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus. Me perdoe, você vai orar, não vai resolver. Tem coisa que Deus quer que mexa com você, para que você tenha uma reação correta, ou uma ação correta. Essa ideia da gente falar assim: Senhor, me acorda 3 horas da manhã. Aí você acorda com alguém batendo na sua cabeça. Eu acho que nós passamos dessa fase, né, irmãos? Nós passamos dessa fase de tratar Deus como um pai idiota, né? Nós precisamos tomar atitude, determinar algumas coisas. Então tem coisas que a gente trata Deus como nós gostaríamos de ser tratados. Paremos dessa fase. Precisamos ser determinados em muitas coisas. Você pergunta assim: pastor, o senhor já fracassou em algumas coisas? Sim, irmãos, muitas coisas. Mas eu continuo determinando, tá? Há uma força dentro de mim maior do que eu. E essa força é Deus que multiplica esse dia após eu continuar. Porque o dia que eu perder essa força eu morro. O dia que eu parar com isso eu morro. Eu fico olhando pessoas que não têm coragem de orar, que não têm coragem de ler a Bíblia, não têm coragem de cantar. Eu fico: Senhor, não me deixa se tornar assim. O dia que se me tornar assim, me mata, me leva logo. Porque deve ser uma vida horrível. Deve ser uma vida muito horrível eu não ter desejo de cantar, de ler a Bíblia, de ficar com a boquinha fechada. Deve ser horrível. Deve ser horrível, irmão, você comer uma comida, não sentir gosto, não sentir paladar. Deve ser horrível alguém oferecer um perfume e você não conseguir cheirar. Deve ser horrível. Deve ser horrível alguém falar assim: olha que quadro bonito, e você não conseguir ler. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Como deve ser horrível alguém que não consegue ler a Bíblia, que não consegue orar, que não consegue adorar o Senhor. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Como para mim deve ser horrível alguém oferecer uma comida e comer e sentir gosto de papel. Deve ser horrível alguém dizer: cheira esse perfume, pastor, cheirou. E eu cheirar, não sentir nada. Deve ser horrível. Deve ser horrível alguém falar assim: olha que lindo. Como deve ser horrível alguém que não tem alegria de orar, de ler a Bíblia e de adorar. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Então eu digo: Senhor, ou muda ou me leva logo. Porque para continuar assim, é continuar sendo pior do que o cego Bartimeu nessa terra. Porque, irmãos, se não for para adorar o Senhor, nós perdemos o nosso objetivo aqui na terra. Se não for para viver como Deus mandou, preparou para você viver, então acabou nosso jeito, nosso lugar aqui na terra. Porque viver sem Deus, viver para nós mesmos, viver fazendo a minha própria vontade, deve ser horrível. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Deve ser horrível, irmãos. Alguém orar e não sentir Deus deve ser horrível. Horrível. Entende? Então eu preciso mudar a minha sorte. Eu coloquei ali: não abro mão de nada. Está assim, mas não vai ficar assim. Não abro mão, não vou abrir mão de nada. De cheirar, de adorar, de ver, não vou abrir mão de nada. Quero morrer
sentindo o cheiro de Deus. Quero morrer vendo Deus. Eu quero morrer, ter paladar de Deus. Mas eu não quero viver nessa terra sem enxergar, sem comer e sem sentir Deus. Não, deve ser horrível. Deve ser horrível. Deve ser horrível a gente entrar aqui e ver o fogo de Deus e não conseguir ser aquecido. Deve ser horrível a gente vir da igreja, ver a glória de Deus, não sentir nada. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Segunda-feira nós tivemos uma resposta de Deus. Eu falei para a igreja terça-feira. Os anjos de Deus estavam aqui, neste lugar como está aqui. E nós falamos sobre mergulhar de Deus. Eu disse assim: quando você está mergulhado em Deus, Deus dá resposta para você. Você não precisa procurar a resposta, Deus te dá a resposta. E na segunda-feira alguém passou no meu endereço eletrônico uma história de alguém fora de Campo Grande dizendo que no madrugada de 16, essa pessoa teve um sonho para comigo. Um sonho comigo dizendo que, ou com a Lena também junto, dizendo que a Lena estava muito aflita. E o anjo dizendo assim, diz para ela ficar calma, porque Deus já tinha feito a cura. Aí o anjo diz assim, olha, começou a andar e diz assim, pergunta para ele onde ele vai. E aí eu mostrei minhas costas. E o anjo diz assim, toca a mão lá, toca. Ele tocou a mão. E aí o anjo diz para ele assim, ó, fala para ele o seguinte, que eu estarei lá. Na cirurgia eu e a Trindade estaremos lá. E ele diz ainda, diz para ele que a alegria dele alegra o coração do Pai. E quem alegra o coração do Pai, o seu tempo está curto para acontecer. Oh, querido, Deus é bom demais. Deve ser horrível alguém não ouvir Deus. Deve ser horrível Deus não responder. A mim Deus responde. Entende? Então para que eu vou temer? Maior é aquele que está perto de mim, irmãos. Maior é aquele que está ao redor de mim do que aquele que estou vendo. Então deve ser horrível a gente ser uma igreja no nível de religiosidade. Deve ser horrível. E eu oro em nome de Jesus que a IBVA seja no nível maior. Que veja a glória de Deus, que veja Deus agir, que veja Deus curar, que veja os anjos de Deus, que veja a glória de Deus, que veja os anjos de Deus nesse lugar. Essa é a minha oração. E a minha oração, irmãos, que Deus levante aqui homens e mulheres determinados em vencer. Determinado mesmo, porque a Bíblia diz que o poder e a autoridade Deus nos deu. E Deus está dizendo, olha que vai multiplicar isso por 1000 na sua vida. É por isso que Sansão vencia milhares de soldados. E as pessoas disseram, olha, ele tem o Espírito de Deus. Tinha mesmo, porque é determinado. Uma pedra derrubar um gigante, irmãos, isso é impossível. Mas a força que ele teve, Deus multiplicou em 1000 vezes de força e derrubou o gigante. Isso é determinado, irmãos. Uma pessoa determinada, ela não é vencida, nunca. Uma pessoa determinada, irmãos, ela fica de pé, esperando Deus, até Deus agir. Ela não recua, não. Ela não recua porque não entrou dinheiro. Ela não recua porque não deu certo. Ela não recua porque Nabucodonosor levantou. Ela fica firme. Isso é a igreja do Senhor. Não é essa igreja sem graça. Evangelhos estão levantando aí, irmãos. Levantando uma igreja que não consegue Deus, que não conhece a Deus. Levantando uma igreja onde pastores não conhecem a Deus. Mas Deus está levantando uma igreja que o conheça.
poder da determinação. Disseram que não vai dar certo? Quem? Foi o diabo? Quem disse que não vai dar certo? Quem disse para você que a situação que está passando é para a morte? Quem disse que está apertado porque é isso? Quem disse? Se Deus permitiu, porque Ele quer que você aprenda e saia disso. Agora determine. Levante. Levante. Que Deus vai fazer essa sua determinação, irmão, sua força em mil. A minha força determinante diz que eu vou andar, eu vou correr, eu tenho muitas coisas para fazer. Não aceito o que falo, o contrário, não aceito. Entende? Eu estou vivendo como eu já estivesse recebido, curado e restaurado. Eu acredito, eu tenho muita coisa para fazer. É isso que Deus diz para mim. Olha, diz para ele entrar. A palavra é certa, é essa. Diz para ele entrar sorrindo, porque a alegria dele alegra o coração do Pai. Não temas, né? Fique firme. Eu não vou recuar, por isso estou pregando aqui, irmão. Vou até no último dia. Eu vou continuar pregando. Vou ficar firme na minha posição de receber de Deus. Não vou mudar nem 1 milímetro. Entende? Eu não posso mudar, eu não posso. Eu não posso dizer, vem aqui, prega, que minhas pernas estão cansadas, não estou conseguindo controlar mais. Eu não posso. O poder determinante em mim me faz 1000 vezes forte para continuar. É isso. É isso que nos faz diferente de muitos que já estão. A diferença nossa de ter Jesus não é porque nós paramos de beber, irmãos, ou que nós paramos de tomar cerveja, ou que nós paramos de tomar Coca-Cola, nós paramos de torcer para o Corinthians. Não, não é essa diferença não. Não é a diferença agora que eu não vou em balada. Não é. A nossa diferença é que nós temos um poder em nós. Muito grande. Muito determinante. A diferença em nós é quando a gente lança esse poder para fora. Ninguém segura a gente. Nem mesmo você pode se controlar. É por isso que tem medo, né? Medo, medo de buscar, medo de falar línguas estranhas, eu tenho medo. Porque essa determinação vai mudar a sua história. Amém, querido? Esse é Deus que nós servimos. Não abro mão. Porque de que, pastor? Pergunte para Deus. Eu não abro mão. Está assim, mas não vai ficar assim. Essa é a palavra. Nós vamos continuar. Né? Em momentos de aflição, o que fazer, pastor? Pede ajuda para o bispo. Não tenha medo. Fique firme. Tá? Olhe o grande livramento que Deus vai te dar, ou já te deu. Sabe como que é a minha visão da cirurgia, irmãos? Eu já tinha essa visão, a família sabe. E aí Deus confirma, a minha visão é algo maravilhoso, que eu vou dormir. Eu vou acordar, tranquilo. Deus está no controle. Todas as coisas. Eu confio e creio em Deus. Eu confio e creio. Agora, o poder de determinação meu que eu tenho, ele transforma em 1000 vezes mais força. Essa é a diferença de muitos aqui na IBVA. Alguns estão fracos, não de Deus, pelo fato determinante, né? É você colocar o poder de determinação na sua vida e dizer, eu tenho uma meta, eu vou parar de murmurar. Eu vou persistir, eu não vou fazer isso mais. A minha meta é ser desse jeito, eu vou continuar, eu vou orar, eu vou persistir, eu vou conseguir, Deus vai ver isso e vai mudar isso em você. Agora fica lá, vida... será que chove? Eu não sei.
Ah, eu não consigo orar. Você pode me ajudar? Oh. É bom que não tem ninguém assim aqui, né? Se tiver, morra essa pessoa e nasce agora uma pessoa determinada em nome de Jesus. Porque o espírito que há dentro de você é um espírito ousado de moderação. Está mandando morrer? Estou mandando mesmo. Porque essa pessoa tem que morrer. Porque tem uma pessoa que está gemendo para nascer aí. Um novo homem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Dizem que eu estou de pé pelo milagre, né? Digo que aleluia, que milagre bom esse, né? A gente vai continuar então. E vai acabar o milagre? Não, o milagre só começou. Nós já somos um milagre em Deus. Tá, querido? Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: não temas. Não tenha medo. Confie. Fique firme, meu irmão. E veja o livramento que Deus está dando para você. Agora olhe nos olhos e diga assim: uma pessoa determinada. Deus transforma a força dela em 1000. Aleluia, irmãos. Você pensa que não doeu o escravo? Você pensa que não doeu o chicote? Você acha? Doeu. Mas o poder determinante de Jesus multiplicou em 1000. Você pensa no chicote que Paulo sofreu? A humilhação? Doeu. Mas o que mandou foi o poder determinante dele, que Deus transformou em 1000. Agora, ó vida, ó formiga, ó, não vai te ajudar. Morra e nasça um novo homem vencedor. É bom que meus discípulos não são assim. Chega um discípulo falar isso para mim, fala assim: eu vou orar agora. Para quê, pastor? Que você morra. Pastor, porque ficar ouvindo galinha de Angola dizer tô fraco, complica, né? Está forte. Diz o fraco, né? Sou forte. É isso. Diz o fraco: eu sou forte. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Viu como Deus não manda recado? Ele fala de uma forma tão gostosa, né? Célula vai ser uma bênção, irmãos. Toda a galinha de Angola morreu hoje, em nome de Jesus. Aquela pessoa que falava: estou fraco, não consigo. Ele está nasceu um novo homem que não tem medo, que acredita em Deus e está vendo já um grande livramento de Deus. Bata no ombro do seu irmão e fala assim: já estou vendo. Um novo homem ou uma nova mulher, não sei. Creia nisso. Em nome de Jesus. Quero convidar você que está acordado ainda, vamos colocar de pé.